Sim, sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Meu nome é Gregório e hoje eu quero contar um pouco da minha história, sabe? Uma história vivida durante 25 anos que eu servi como PM rodoviário no interior de São Paulo. Foram 25 anos de madrugada, patrulhando estradas, quase sempre vazias, mas também enfrentando a chuva, neblina, acidentes graves e situações que a maioria das pessoas nem imagina, mas nem passa pela cabeça. A rodovia durante o dia é uma coisa, mas durante a madrugada ela se transforma completamente. Quem nunca dirigiu de madrugada talvez não entenda. Existe um silêncio diferente, um silêncio pesado que parece envolver tudo ao redor. Às vezes, o único som que se tem é o motor da viatura, o vento batendo nos barrancos e o rádio da central estalando de vez em quando. Meu parceiro de serviço durante grande parte da minha carreira foi o José Saldanha. Ele está aqui. Sim, Paulinho Boa Pessoa, eu convidei o Saldanha para que ele viesse em casa. Ele adora tomar uma cervejinha, mas eu combinei com ele. Primeiro a gente vai contar as histórias do Paulinho e depois a gente toma a cerveja. É que depois que a gente toma a cerveja, a gente fica muito falante e às vezes pode exagerar em alguma coisa. Só que o Saldanha era assim que ele era chamado. Como todo PM, a gente acaba sendo chamado pelo sobrenome. Eu sou o Gregório, ele é o Saldanha. Olha, nós dois entramos na corporação quase juntos e com o passar dos anos acabamos sendo escalados para as mesmas viaturas em muitos plantões. Isso acabou criando entre nós uma confiança muito grande. Na estrada, o parceiro, ele é mais do que colega de trabalho. Muitas vezes ele é a única pessoa com quem você realmente pode contar naquele momento. Então, durante muito tempo, o Saldanha e eu patrulhamos grande trecho de rodovias importantes do interior paulista. Muitas vezes, passávamos horas rodando sem ver, praticamente nenhum carro a gente via. Mas, quando o rádio da central chamava, pronto. Sabíamos que alguma coisa séria tinha acontecido. Acidentes de carro, caminhões tombados, ônibus com passageiros feridos, tudo isso fazia parte da nossa rotina. Só que tem algumas ocorrências, não é mesmo, Saldanha? Verdade, você tem razão, Gregório. Algumas eram diferentes. Coisas que até hoje, mesmo depois da aposentadoria, nem eu e nem o Saldanha conseguimos explicar. Hoje eu e o Saldanha já estamos fora da polícia. Às vezes a gente se encontra, quer tomar um cafezinho ou uma cervejinha que ninguém é de ferro e lembrar das histórias da estrada. E sempre acabamos voltando a algumas madrugadas muito estranhas que nós passamos patrulhando a rodovia Presidente Castelo Branco. A maioria foi ali, né, Saldanha? Tem razão, Gregório. Muitos fatos na rodovia Castelo Branco. Pois é, foram noites que marcaram nossas vidas, sabe? E que até hoje nos deixam com uma sensação difícil de explicar. E é sobre alguns casos que eu quero contar aqui nessa carta. Casos que, para mim, não consigo explicar até hoje. Você consegue? Fala a verdade, Saldanha. Gregório, tem coisas que eu falo, o pessoal de casa fala, mas será que aconteceu mesmo? Eu falo, eu tenho meu amigo. O Gregório é meu testemunho. As pessoas ficam assim desconfiadas. Eu espero que os ouvintes do Paulinho Boa Pessoa acreditem em mim e em você. Nessa dupla de policiais rodoviários. Nós que sempre trabalhamos de maneira honesta. E hoje, de forma honesta também, queremos contar um pouco da nossa história.
Vamos contar daquele homem que ficou preso nas ferragens? Eu topo, Gregório. Essa história é muito interessante. Então, vamos a ela. Ok. Eu vou interferir, eu vou entrar aqui no meio, no meio do Gregório, no meio do Saldanha. Saldanha, vou entrar aqui entre você e o seu amigo para dizer que já está tudo preparado. Já vou contar o primeiro caso, o homem preso nas ferragens. Porém, antes de tudo e mais nada, eu queria, na verdade, pedir a você que me ouve, que me acompanha aqui por esse canal, que você entre no nosso canal e se inscreva. É muito importante. Acione o sininho para que você possa ser comunicado a cada vez que alguma coisa interessante acontecer aqui no canal. Perfeito? E quero te pedir mais uma coisa importante. Queria que você se tornasse membro do nosso canal. Isso para mim tem uma importância ímpar. Tudo certo? Isso posto, vamos ao caso número 1. O homem preso nas ferragens. Na história dessa dupla de policiais rodoviários aposentados. Gregório e Saldanha. Saldanha e Gregório. Vamos à história. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aquela era uma madrugada fria de inverno. E eu lembro bem daquela noite porque a neblina estava muito forte naquele trecho da rodovia. A visibilidade havia se encurtado, os faróis da viatura clareavam apenas alguns trechos à frente. Eu e Saldanha estávamos patrulhando um trecho próximo à região de Tatuí. O relógio da viatura marcava 2h10 da manhã. A estrada estava praticamente deserta. De vez em quando passava algum caminhão carregado, levantando aquela névoa branca atrás dos pneus. Você lembra, Saldanha? Ah, lembro. Eu lembro que eu falei assim para você, Gregório. Com essa neblina aqui, o risco de acidente aumenta muito. Lembra que eu falei? Se lembro. Exatamente, eu concordei. Motorista cansado, pista molhada, acaba se tornando receita para problema. E naquele momento, o rádio da viatura estalou. Central chamando, viatura 214. Alô, central chamando, viatura 214. Eu peguei o microfone e respondi. Alô, central, viatura 214, respondendo. A voz do operador veio com um pouco de chiado. É que nós recebemos uma ligação de um motorista relatando um possível acidente no quilômetro 120 da rodovia. Ele disse que viu um carro fora da pista. Eu olhei para o Saldanha e dissemos juntos: estamos perto. Ele ligou o giroflex, a viatura acelerou pela estrada vazia, enquanto a luz azul refletia na neblina. Não demorou muito, chegamos ao quilômetro indicado, o quilômetro 120. Mas quando nós reduzimos a velocidade, já chegando no quilômetro 120, não vimos nada. A pista estava completamente vazia. Tem certeza que aqui, você perguntou, né, Saldanha? Aí eu conferi a placa da quilometragem. Detalhe, aquele tempo não tinha GPS, tá, gente? Não, naquele tempo a gente nem sonhava com GPS. Sim, eu respondi, Saldanha, é aqui. Quilômetro 120, aqui mesmo. Seguimos mais alguns metros devagar, observando o acostamento bem lentamente. Foi quando algo chamou a minha atenção. Para, viatura aqui, para, Saldanha, para. Você sempre no piloto, né, Saldanha? Aliás, um grande piloto. O que foi? Você me perguntou. Eu apontei a lanterna, olhei para o acostamento e vi marcas profundas de pneus saindo da pista e descendo assim por um barranco coberto de mato.
Então nós dois descemos da viatura, a neblina ali parecia ainda mais densa, seguimos as marcas com as lanternas iluminando o chão e depois de alguns passos encontramos o carro. Era um sedã escuro completamente destruído contra uma árvore grossa. Você lembra? Era um Tempra, né? Era um Tempra. A frente do veículo estava totalmente esmagada. O impacto devia ter sido muito forte. Meu Deus! Murmurou Saldanha. Meu Deus do céu, foi feio, hein? Corremos até o carro. Dentro dele havia um homem preso entre as ferragens do volante. O vidro do para-brisa do Tempra estava totalmente destruído, estilhaçado. Sangue escorria até pelo painel. Aproximei a lanterna do rosto do homem. Foi quando eu percebi que os olhos dele estavam se mexendo. Saldanha, ele está vivo. Fui eu que falei. Saldanha, ele está vivo. O homem respirava com grande dificuldade. O peito arfava, subia e descia de forma irregular. Calma, eu falei. Amigo, calma, nós vamos te resgatar. Eu peguei o rádio da viatura. Central, aqui é a viatura 214, confirmando o acidente grave, quilômetro 120. Precisamos de ambulância e bombeiros com urgência no local. Atenção, olha, ambulância e bombeiros com urgência no local. O Saldanha, ele tentou conversar com o motorista. Amigo, você consegue me escutar? O homem abriu assim os olhos lentamente. Parecia completamente confuso o homem. Eu não vi. Não viu o quê? Eu perguntei para ele. O homem tentou mexer assim a cabeça, mas parecia sentir muita dor. Eu não vi o homem na pista, eu não vi. Eu olhei para o Saldanha. Meu Deus, que homem! A respiração dele ficou ainda mais fraca. O homem apareceu do nada no meio da pista. Eu tentei desviar. Eu juro que eu tentei desviar. Até que a voz dele se apagou. O corpo ficou imóvel. Alguns minutos depois, os bombeiros chegaram até o local. Aí eles começaram a cortar as ferragens do carro. Um dos socorristas examinou o motorista. E depois esse socorrista olhou para nós dois. Você lembra, Saldanha? Lembro como se fosse agora, rapaz. Socorrista fazendo aquela pergunta. Vocês disseram que o homem aqui falou com vocês? Sim, fui eu que respondi. Sim, ele falou. O socorrista franziu a testa. Desculpa, mas isso não é possível, não. Por que não é possível? Ele apontou para o corpo, que estava preso ainda ao volante, e disse: o estado cadavérico já indica rigidez. Quero dizer o seguinte, esse homem, ele está morto aqui, mas não morreu agora. Ele morreu já faz horas, já faz um bom tempo. Deve ter morrido de dia ainda. Quando o socorrista falou assim, eu senti um frio percorrer minhas costas. Eu olhei então para o Saldanha e naquele momento nós dois tivemos exatamente o mesmo pensamento. Se aquele motorista já estava morto havia horas, então com quem foi que nós havíamos acabado de conversar? Bem, mas não adiantava discutir com os bombeiros. Depois o corpo foi resgatado, mas eu e o Saldanha, a gente não se deu por satisfeito, lembra, Saldanha? Verdade, ele disse que ele tentou desviar de um homem na pista, então a gente havia imaginado que talvez ele tivesse atropelado alguém mais. Procuramos
procuramos por essa outra pessoa. Mas não havia nem sinal, absolutamente nada. Então a nossa dedução foi a seguinte: que o homem vinha naquela estrada, deve ter visto de fato alguém no meio da pista, um pedestre qualquer atravessando, quem sabe até um andarilho, e ele freou, tentou desviar, e aí ele colidiu contra a árvore, além de ter caído naquela ribanceira. Foi essa a dedução que nós chegamos. Verdade. Foi assim que a gente acabou concluindo. Mas sabe o que eu gostaria, Gregório, que você contasse para o Paulinho Boa Pessoa? Aquela história incrível, rapaz, da passageira do ônibus. Aquela foi uma das mais marcantes. Você tem razão. Vamos contar? Vamos. Então põe aí. Caso número 2. A passageira do ônibus. Algumas semanas depois, estávamos novamente, eu e o querido Saldanha, em plantão pela madrugada. Dessa vez, patrulhando um outro trecho da rodovia Presidente Castelo Branco, pertinho da região de Avaré. Era uma madrugada bem quieta. O relógio da viatura marcava quase 3 horas da manhã. A estrada estava completamente vazia. Apenas o som constante do motor da viatura e o barulho dos pneus passando pelo asfalto. Saldanha, sempre piloto, né, Saldanha? Dirigia enquanto eu observava o acostamento e a pista contrária. De repente, o rádio estalou. Central chamando viatura 214, alô, atenção. Central chamando viatura 214. Peguei o microfone. Alô, Central, aqui é a viatura 214 respondendo. É que nós recebemos várias ligações de motoristas relatando um possível acidente com um ônibus, isso no quilômetro 210. Verifiquem a situação, por favor. Eu olhei na hora para o Saldanha, porque quando é ônibus, nós tínhamos entendido que era ônibus, a coisa é pior. Acaba um grande número de pessoas sendo atingido, sabe? E aí o Saldanha imediatamente, rumando para o quilômetro 210, já havia começado a reduzir a marcha. Tomara que não seja grave, porque quando um ônibus se envolve, nossa, a coisa é feia. O giroflex já ligado, seguindo pela rodovia, alguns minutos depois, já dava para a gente ver as luzes, alerta piscando assim no acostamento. Nos aproximamos e o cenário ficou claro. Era um ônibus de viagem, estava tombado de lado, ele caiu de lado assim, no barranco ao lado da pista. Vidros quebrados, espalhados pelo chão. Alguns passageiros já estavam do lado de fora, sentados na grama, assustados. Foi quando o Saldanha freou a viatura. Vamos lá, me disse o Saldanha. Descemos imediatamente para ajudar. Algumas pessoas tinham ferimentos, assim, ferimentos até que leves. Outras estavam mais em estado de choque do que feridas. O motorista do ônibus estava sendo atendido por um passageiro que parecia ser do ramo da saúde. Aquele era do ramo, ele era enfermeiro. Aí eu peguei o rádio e chamei reforço. Central, aqui é a viatura 214, confirmado. Capotamento de ônibus, sempre é um acidente importante. Precisamos urgente, ambulância e bombeiros no local, confirmando o quilômetro 210. Enquanto aguardávamos o resgate, eu e o Saldanha ajudávamos os passageiros a se afastarem do veículo. Foi então que eu ouvi uma voz baixa atrás de mim. Moço, eu me virei. Era uma mulher assim sentada na grama perto do barranco. Era uma mulher nova, jovem. Ela aparentava ter uns 30 anos.
cabelo todo bagunçado, o rosto muito pálido. Eu cheguei a ver assim aqueles caquinhos do vidro do ônibus no cabelo dela. Essa mulher segurava o braço esquerdo com a mão direita. O senhor pode me ajudar, moço? Moço, o senhor pode me ajudar? Eu fui me aproximando. Claro que posso, tá machucada. Eu acho que eu quebrei esse braço, eu não estou sentindo esse braço. Ela parecia muito fraca, a voz era de quem estava fraca. Aí eu tentei confortá-la. Calma, ó, a ambulância já está chegando, é só mais uns minutinhos e você será socorrida, tá tudo bem agora, tá? Ela segurou assim o meu braço com força com a mão direita dela. Só que quando ela colocou a mão em mim, o toque daquela mulher foi gelado, muito gelado. A mão dela estava um gelo. Moço, não me deixa aqui sozinha. Eu tô com medo, moço. Eu tô com medo, não me deixa aqui sozinha. Percebi que ela estava tremendo. Aí eu falei, fica calma, tranquila, respondi. Eu vou chamar um socorrista. Eles já devem estar chegando por aí. Ela assentiu lentamente. Quando eu estava saindo, ela falou, moço, o meu nome é Luciana. Ela que tomou a iniciativa de dizer o nome. Moço, o meu nome é Luciana. E eu me vi na obrigação de dizer o meu nome. Eu falei para ela, calma, o meu nome é Gregório, é policial Gregório. Obrigada, Gregório. Eu me afastei alguns metros para chamar os bombeiros que acabavam de chegar. Expliquei, tem uma passageira ali precisando de atendimento. Vamos até lá? O socorrista imediatamente pegou a maca e me perguntou onde. Eu apontei para o lugar onde a moça estava sentada. Só que quando eu olhei novamente, o lugar estava completamente vazio. Estranho. Caminhei até o ponto onde a mulher estava. Não havia ninguém, nem sinal dela. Voltei até o socorrista. Calma, por favor, espera. Olha, a mulher estava aqui até agora mesmo. Aí o Saldanha, você se aproximou, Saldanha. Você se lembra? Me lembro. E eu perguntei para você, quem estava aí? E você disse uma passageira que se chamava Luciana. Aí eu olhei ao redor e falei, não, Gregório, você se enganou, aqui não tem ninguém. Alguns minutos depois, os bombeiros começaram a retirar os passageiros que ainda estavam no interior do ônibus. E um dos socorristas veio conversar comigo segurando uma prancheta. Nós estamos conferindo os nomes dos passageiros. Eu falei, certo. Aí ele passou os olhos pela lista. Tem uma mulher aqui chamada Luciana Andrade. Meu coração deu um pequeno salto. E onde ela está? Como é que chama? Luciana Andrade. E onde ela está? O socorrista respirou fundo. Infelizmente, essa mulher, ela é a única vítima fatal do acidente. Ela foi encontrada sem vida dentro do ônibus. Por um momento eu fiquei sem reação. Olhei novamente para o barranco onde eu tinha conversado com ela. A grama se movia levemente com o vento da madrugada. Nada mais ali. Quando você, Saldanha, percebeu a minha expressão, você perguntou, o que foi, Gregório? Eu respirei fundo antes de responder. Eu acho que eu acabei conversando com uma mulher que estava morta. Saldanha, você compreendeu. Aquele teu olhar cúmplice de sempre. Mas naquele momento, eu vi no seu olhar, Saldanha, a mesma inquietação que eu sentia. Porque nós sempre fomos unidos. Porque aquela noite não seria a última vez que algo inexplicável aconteceria nas nossas madrugadas de patrulha. Gregório, meu amigo, sabe o caso que eu estou lembrando? Coloque esse aqui para o Paulinho Boa Pessoa. Aquele caso do homem no meio da rodovia. Se lembra o quanto esse fato mexeu comigo
E mexeu com você também. Ah, me lembro sim. Vou contar, Saldanha. Paulinho, então agora começa o relato 3. O homem no meio da rodovia. Era quase fim do nosso turno, quando nós estávamos voltando após uma chamada e passamos por 1 quilômetro onde a estrada estava bem vazia. Aquela parte da rodovia Presidente Castelo Branco cortava uma área rural com poucos acessos e quase nenhum movimento durante a madrugada. Foi então que algo apareceu à frente da viatura. Um vulto no meio da pista. Saldanha, eu falei. Ele reduziu imediatamente a velocidade, um bom piloto, né, Saldanha? E quando nós nos aproximamos, vimos que era um homem, se tratava de um homem. Ele estava parado bem no meio da rodovia, acenando assim desesperadamente com os braços. Socorro! 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 O Saldanha parou a viatura no acostamento, descemos rapidamente. Ei! Eu gritei com o ônibus. O que aconteceu? O que houve? O homem parecia muito nervoso, respirava rápido, olhava para trás o tempo todo. Meu amigo, ele capotou o carro. Onde? Perguntou você, Saldanha. Logo ali na frente. Ele apontou assim para a escuridão da estrada. Foi ali na frente, ó. Ele perdeu o controle do carro, saiu da pista e eu acho que ele está muito machucado, ele está muito ferido. Eu olhei na hora para o Saldanha. Entra na viatura, eu falei com o homem. Então mostra para nós onde foi. Vem com a gente. Ele entrou no banco de trás. Saldanha voltou ao volante e começou a dirigir. Foi aqui perto. Ele falou. Foi aqui perto. Mais um pouco e a gente chega. Seguimos por mais ou menos uns 2 quilômetros. Mas não havia nenhum carro fora da pista. Nenhuma marca de acidente, absolutamente nada. O Saldanha franziu assim a testa. Tem certeza de que foi nesse trecho, moço? Só que o homem não respondeu a pergunta do Saldanha. Você lembra, Saldanha? Lembro, rapaz. Eu fiz a pergunta, se tinha certeza que tinha sido ali naquele trecho e de repente não veio a resposta dele. Eu que me virei. Foi eu, Saldanha. Você estava dirigindo, eu que me virei para falar com ele. Só que quando eu olhei para o banco de trás, cadê o homem? O homem não estava mais ali. Por um momento eu pensei que ele tivesse se abaixado. Amigo! Eu chamei, nenhuma resposta. Virei completamente o corpo. O banco estava vazio. Saldanha de Deus! Falei até devagar. Você perguntou para mim, o que foi, Gregório? O homem, Saldanha. O homem sumiu, o homem não está mais aqui. Aí o Saldanha freou a viatura. Como assim não tá? Ele sumiu. Nós dois saímos do carro, iluminamos o acostamento com as lanternas, mas não tinha ninguém mais na estrada, nenhuma pessoa andando, nada. Isso sem contar que a porta traseira da viatura não havia sido aberta. Saldanha olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e inquietação. Gregório de Deus, isso não é possível. O homem sumiu na nossa frente, rapaz. Eu também não conseguia entender. Voltamos para a viatura e seguimos pela estrada mais alguns minutos. Foi quando eu vi à direita da pista algo assim que gerou suspeita. Para, Saldanha, para. Você encostou, Saldanha. Nós descemos novamente. E ali sim, eu pude ver marcas profundas de pneus saindo da pista. Seguimos as marcas até o barranco. E aí a gente viu o carro. Era um veículo completamente assim destruído. Ele havia capotado e encaixotou no meio de 2 árvores. Você lembra desse detalhe, Saldanha? Lembro, Gregório. Lembro como se fosse agora. O acidente parecia ter acabado de acontecer. O motor do carro ainda estava quente. Corremos até o carro e dentro dele havia um homem preso pelo cinto de segurança
Só que havia um outro que estava do lado de fora, estendido assim no chão. Aquele que estava no carro, ele estava consciente, mas muito ferido. Calma, calma, foi você que falou, Saldanha. Calma, nós vamos ajudar você, ô amigo, só um minuto, calma. O homem respirava com dificuldade. Aí o homem conseguiu falar: o meu amigo, ele saiu do carro para pedir ajuda. Quando ele falou assim, eu senti um arrepio subir pela nuca. Seu amigo? Eu perguntei. Sim, meu amigo, ele saiu do carro. Logo depois do acidente, ele foi buscar ajuda. Foi quando eu olhei para você, Saldanha. E você olhou para mim. Nossos olhares cúmplices. E naquele momento, nós dois sabíamos exatamente o que tinha acontecido. Porque o homem que tinha pedido socorro no meio da rodovia era aquele, o mesmo que estava caído do lado de fora daquele carro. Você lembra disso? Gregório. Por isso que eu te falei que esse fato foi o mais marcante. Foi muito marcante. E eu queria acrescentar, Gregório, porque tanto eu quanto você, nós não éramos ligados nessas coisas. A minha sogra, a dona Gorete, sim. Ela morava em Avaré. Ela era muito ligada e quando nós dois trabalhávamos durante as madrugadas, as noites, tínhamos folga durante o dia. E a gente foi na casa da dona Gorete. Ela era espírita. E ela conduziu a mim e a você até o líder espiritual dela. E foi esse senhor que nos disse que nós tínhamos esse dom, o dom mediúnico, o dom de ver pessoas que já tinham partido desse mundo. Ficamos impressionados no dia, você lembra, Gregório? Lembro, e eu me lembro claramente do que o líder espiritual da sua sogra falou. Ele disse que nós tínhamos também o dom de ajudar as pessoas. Ajudávamos com o nosso socorro, com a nossa ida até as pessoas, e ajudávamos exatamente por esse dom que tínhamos recebido de Deus. Verdade. Foi extremamente marcante. Mas vamos fazer o seguinte: vamos mandar essa primeira carta para o Paulinho Boa Pessoa. Tem 3 casos aí. Vamos enviar esses 3 casos. Se o ouvinte gostar, se o Paulinho Boa Pessoa aprovar, eles vão fazer contato conosco e a gente manda o restante. Porque eu tenho aquela história, o caminhoneiro do acostamento. Não, pera um pouquinho aí, Saldanha, pera aí. Essa nós temos que contar. Mas assim, a gente não tem certeza se o Paulinho vai gostar, se ele vai colocar esses casos todos no ar. Conta. Vamos encerrar então com esse. O caminhoneiro no acostamento. Tá, e depois a gente manda a história e fica aguardando as opiniões do pessoal lá. Muito bem, mas vamos contar essa. O caminhoneiro no acostamento. Querido Paulinho Boa Pessoa, durante anos de serviço, nós já tínhamos atendido centenas de acidentes. Alguns, conforme já falei, muito graves. Mas aquelas situações tinham algo em comum que nos deixava inquietos. Em mais de uma ocasião, nós tínhamos falado com pessoas que, segundo os próprios socorristas, já estavam mortas. Mesmo assim, continuamos fazendo o nosso trabalho normalmente. Bem, a essas alturas, eu já tinha ido com o Saldanha naquele líder espiritual da dona Gorete, a sogra dele. A gente já entendia pelo menos um pouco da nossa missão. Na estrada, não dá para ficar pensando muito nessas coisas. Era preciso manter a cabeça fria. Algum tempo depois, estávamos novamente de plantão numa madrugada fria. A rodovia estava quase completamente vazia.
Seguíamos patrulhando um trecho da rodovia Presidente Castelo Branco, pertinho da região de Itu agora. O relógio da viatura marcava pouco mais de 2 horas da manhã. Saldanha dirigia em velocidade moderada. Bom piloto, né, Saldanha? Você sempre foi extremamente cuidadoso. Bom, eu também tinha que ser exemplo, né, Gregório? Eu era como você, policial rodoviário. Eu observava o acostamento com atenção, enquanto que o Saldanha dirigia com cuidado. Foi então que eu vi algo mais adiante. Saldanha, olha ali. Saldanha reduziu a velocidade. Era um caminhão que estava parado no acostamento. As luzes totalmente apagadas. Pode ser pane, comentou você, Saldanha. Encostamos a viatura a alguns metros atrás do caminhão e ligamos o giroflex. Descemos com as lanternas e, por precaução, nesse dia a gente foi segurando as armas. A gente ficou meio cismado, lembra? Foi verdade. Quando nós nos aproximamos, vimos um homem sentado no para-choque traseiro do caminhão. O homem parecia cansado. Ele estava assim com um boné abaixado, os braços apoiados nas pernas. Fui eu que cumprimentei o homem. Boa noite, senhor. O que aconteceu? O que houve? Ele lentamente levantou a cabeça. O rosto dele estava muito pálido. Eu me lembro desse detalhe. O meu caminhão parou de funcionar. Encrencou bem aqui. A voz do homem estava cansada. Faz muito tempo que o senhor está por aqui? Perguntou você, Saldanha. O homem demorou alguns segundos para responder. Acho que eu estou parado aqui desde ontem à noite. Quando o homem falou assim, nós achamos estranho. Peraí. Desde ontem à noite? Quer dizer, para que uma pessoa tivesse parada ali desde ontem à noite, veio o dia e a pessoa não tomou providência? Uai, o senhor não conseguiu pedir ajuda para alguém? Ficou aqui? O homem balançou a cabeça negativamente. Meu celular também acabou a bateria. Sim, foi nessa hora que o Saldanha abriu a porta do caminhão para verificar o painel. O tanque está cheio. Foi você que comentou, Saldanha. O homem nos observava em silêncio. O senhor está passando mal? Eu perguntei para o homem. E aí, nessa hora, o homem levou a mão ao peito. Eu tô com muita dor aqui, ó. O homem deu uma tossidinha. Aqui, muita dor aqui. E colocou a mão ao peito. Vou fazer o seguinte, chama a ambulância para socorrer o senhor. Aí eu peguei o rádio da viatura. Central, alô Central, aqui é a viatura 214. Precisamos de uma ambulância, quilômetro 95, rodovia Castelo Branco, possível mal súbito de caminhoneiro. Quando eu voltei até o caminhão para falar com ele novamente... Fala aí, Saldanha. Fala para eles aí. Gente, quando o Gregório voltou até o para-choque do caminhão onde o homem estava, o para-choque estava completamente vazio. Ué, eu murmurei. Olhei para todos os lados. Amigo, nenhuma resposta. Saldanha também se tocou. Cadê o homem? Ele estava aqui agora mesmo. Iluminamos o acostamento com as lanternas. Achamos que o homem tinha ido fazer necessidade no mato, lembra? O homem tinha levado a mão ao peito, mas de repente era a barriga que estava doendo. Eu me lembro que a gente iluminou assim o mato procurando por ele, mas não tinha ninguém. Nem sinal de passos, nem barulho, absolutamente nada. A estrada estava completamente vazia. Saldanha franziu a testa e você me falou: Gregório, isso está ficando estranho demais. Foi então que nós decidimos ligar para a empresa responsável pelo caminhão. Tinha o nome de uma firma e nós telefonamos. Usamos um número que estava inclusive pintado na porta do caminhão. Depois de alguns minutos, um funcionário da transportadora atendeu. Expliquei a situação, mas era madrugada.
Falei, ó, nós estamos aqui, tem um caminhão da firma parado aqui no quilômetro 95. O motorista parece ter passado mal. Do outro lado da linha houve um breve silêncio. O rapaz pediu que eu repetisse a placa, as cores. Eu fiz tudo isso. E a pessoa do outro lado falou, senhor, esse caminhão... Eu falei, sim. O rapaz de lá respirou fundo antes de completar. Esse caminhão que o senhor está falando, nós já sabemos dele. Como assim? Foi quando o rapaz do outro lado da linha completou. Esse caminhão, ele está parado aí desde ontem de manhã. Meu coração acelerou. O motorista, e o motorista? A resposta veio devagar. Infelizmente, o motorista foi encontrado sem vida dentro da cabine do caminhão. Eu olhei para o Saldanha. Nesse dia, Saldanha, você ficou até pálido. Nossa, fiquei mesmo. Desliguei o telefone lentamente e naquele momento eu percebi algo que me fez sentir um arrepio profundo. O homem que tinha conversado conosco não estava sentado na cabine do caminhão. Ele estava sentado exatamente no lugar onde nós tínhamos parado para falar com ele, como se ainda estivesse esperando ajuda. Foi naquele dia que tanto eu quanto você, Saldanha, nós paramos para refletir. Porque se o homem tinha morrido dentro da cabine do caminhão devido a um mal súbito, foi a conclusão. Ele passou mal do coração, foi a conclusão. A conclusão médica. Ele passou mal do coração, estacionou ali e dentro da cabine o mal súbito se completou e ele morreu. Só que ele já tinha sido socorrido, entre aspas, porque quando chegaram, já encontraram o homem morto. Mas o corpo havia sido retirado. Só que eu e o Saldanha não encontramos o homem, o fantasma dele, dentro da cabine. Como era de se supor. O homem estava sentado atrás, no para-choque traseiro do caminhão. Exatamente num lugar onde ele parecia estar ainda pedindo ajuda. E a gente temeu por isso, lembra, Saldanha? Foi isso mesmo, foi quando nós fomos até aquele senhor, o líder espiritual da minha sogra, e levamos ele até o caminhão. Ele fez lá umas orações e disse que estava tudo bem encaminhado. Parece que sim, porque nós tivemos depois um momento de paz. No entanto, uma coisa precisa ser dita. Há muito mais histórias que eu gostaria de contar. Mas como disse o meu querido Saldanha, a gente vai depender para isso da aprovação de vocês. Se vocês quiserem ouvir mais as histórias de Gregório e Saldanha, mande aqui nos comentários. Paulinho, eu espero que você tenha gostado dos nossos casos. Ficaremos no aguardo das opiniões de todos vocês a partir de agora.